Bem, a Espanha é o segundo investidor com investimento estrangeiro no Brasil. Mas isso é uma ação muito mais comercial do que uma relação política, porque o presidente Lula, que no terceiro mandato volta aqui, ele também foi o último presidente do Brasil a vir aqui antes. Isso faz muita falta. O presidente está fazendo a quarta viagem internacional e agora a primeira aqui na Europa desse terceiro mandato. Começou por Portugal, faziam 6 anos que não tinham encontros entre governo, entre empresários, Brasil e Portugal. E aqui não é diferente. E essa viagem ela carrega um simbolismo muito grande pela relação histórica que o Brasil tem com a Espanha, que o nosso continente tem com a Espanha e Portugal. E há uma expectativa enorme, porque estamos à véspera de termos a assinatura, depois de mais de 20 anos de negociações, do acordo União Europeia e Mercosul. E a Espanha, a partir de julho, vai assumir a liderança do Mercosul, da União Europeia. E o Brasil já fez uma reunião no Mercosul e pretende estabelecer como uma grande prioridade política a conclusão desse acordo, que vai criar o maior bloco econômico do mundo, vai reunir 700 milhões de pessoas e pode, de fato, criar uma espécie de nova geografia no mundo para ajudar a enfrentar as crises que o mundo vive. Crise climática, a crise energética, de transição energética, a crise de alimentos e até mesmo o problema gravíssimo que a gente tem no continente, que é a guerra. Agora, essa questão do acordo, ele é realmente um problema que não é a Espanha, não é Portugal. Existem outros países europeus e a União Europeia são 27 países. Quer dizer, onde é que está o problema? Que a gente fala que o problema está nos detalhes, né? E para esse acordo sair, quem tem que ser convencido de quê? Não, primeiro é importante entender que, de fato, é um acordo muito grande e envolve muitos interesses. Nós estamos falando dos dois maiores produtores de alimentos do mundo. Tem os Estados Unidos, em segundo lugar a União Europeia, em terceiro lugar o Brasil. Ainda tem mais a Argentina, Uruguai e outros países. Você vai juntar dois grandes produtores de alimentos que são fundamentais para o mundo vencer a fome e ter um futuro num acordo. Óbvio que os interesses tanto da Europa de proteção, como também nossos de proteção, vão estar na mesa. Mas mais longe já teve. Agora tem uma decisão política, porque a Europa entendeu, a França, por exemplo, a Alemanha, que já esteve lá, que o Brasil voltou a se reencontrar com a democracia, que o Brasil não vai mais estimular desmatamento, que vai ter uma grande união dos produtores, do agronegócio, com o governo no propósito de reduzir desmatamento e aumentar a produção e a produtividade. Eu acredito que eu sou otimista sobre o acordo. É um acordo tão complexo que, se todos saírem, todos os países, moderadamente insatisfeitos, o acordo vai ser feito. E o mundo vai ganhar muito. Mas quem vai ganhar muito é o nosso país, são os países do Mercosul e acho que a União Europeia também, porque é uma soma de regiões que tem muito mais ações em comum do que divergência. Mas o governo brasileiro está fazendo de concreto sobre essa questão ambiental, né? Porque, como o senhor disse, nos últimos anos foi o grande entrave no papel da França, de outros governos, e agora a gente ainda tem desmatamento ilegal em níveis bastante altos. Então, de concreto, porque a gente sabe que essa é a questão, mas o que o governo está fazendo para sanar esses problemas e viabilizar o acordo? Quando se fala que o Brasil voltou, é porque voltou mesmo. Tinha um governo que desmontou e praticamente aniquilou alguns órgãos de proteção às comunidades, no caso FUNAI, por exemplo, da essência dos povos originários, que desmontou também órgãos fundamentais como o próprio IBAMA, ICMBio e outros. E agora a gente tem um governo que está pondo confiança e dando as condições para que esses órgãos funcionem. Eu sou engenheiro florestal. O dobro de desmatamento não foi uma ação de produtores, foi uma ação deliberada do próprio governo que estimulou. O desafio agora é o Brasil repetir uma dose de um remédio que o presidente Lula já adotou no passado. No passado não muito distante, nos 2 primeiros governos dele, houve uma redução de quase 80% do desmatamento, com um grande aumento da produção e da produtividade brasileira. O agronegócio brasileiro, a produção agrícola brasileira, a pecuária brasileira, já acumula muito conhecimento e tecnologia que, somado com o esforço do governo, certamente, sem desmatar mais, vai produzir muito mais e melhor. Então, é uma fórmula que eu posso afirmar como técnico, vai dar certo.
O Brasil, inclusive, aqui fica um desafio, provavelmente vai passar a União Europeia na produção de grãos e na atividade que a gente chama da agroindústria e agropecuária. Senador, os empresários aqui presentes ressaltaram muito a questão tributária no Brasil, a dificuldade de se fazer negócio no Brasil, a reforma tributária, sai ou não sai? Olha, o próprio presidente Lula aqui deixou muito claro que algumas condições precisam ser criadas no Brasil. Alguns mitos têm que ser destruídos. Essa história de que primeiro tem que crescer para depois melhorar a vida do povo. Isso é uma coisa que tem que ser deixada de lado, porque é exatamente o contrário. Mas também um país como o nosso não pode ter tanta dificuldade para se abrir uma empresa, para se fechar a empresa, para pagar impostos. E acho que as condições agora estão dadas, porque há quase um consenso, seja no setor produtivo, seja por parte do governo, seja pelos entes federados, de que não dá para seguir dessa forma. Todos estão perdendo. E se for feita a reforma tributária, todos vão perder menos e no médio e longo prazo, certamente todos vão ganhar bastante. E sem uma reforma tributária, o Brasil não avança. Nós estamos vivendo crises que são impositivas para que os países se preparem. A crise climática é uma delas, mas ela vem junto quando o mundo ainda não resolveu minimamente o problema da fome, da escassez de água, da desigualdade por regiões. E junto com ela vem uma conquista, que é a revolução tecnológica, com a inovação, com o desafio da gente ter uma economia de baixo carbono num mundo que também precisa se modernizar. O Brasil talvez tenha mais condição de enfrentar essas crises do que qualquer outro país do mundo. O Brasil tem uma matriz energética com mais de 80% dela com energia renovável e limpa. O Brasil tem terras produtivas que está cada vez mais procurando usar para produzir mais alimentos. O Brasil tem uma biodiversidade tremenda, uma floresta tremenda que ajuda no enfrentamento da crise climática. E ao mesmo tempo, o Brasil não tem contencioso com ninguém. Então, o que faltava ao Brasil? Um líder como o presidente Lula, respeitado no mundo, sendo recebido aqui na Espanha. Tinha mais de 200 empresários aqui espanhóis querendo ouvir o presidente, porque estão querendo ampliar seus investimentos no Brasil. Então, o Brasil voltou para os brasileiros, que agora vão certamente ter uma condição de vida melhor, mas voltou para o mundo. O cenário da disputa, e o Brasil vai disputar o mundo, mas na busca de construir um mundo melhor para todos. Voltando a falar do acordo do Mercosul e União Europeia, se finalmente sai, o que a gente pode esperar de benefícios, falando principalmente em termos de Brasil, benefícios concretos? Olha, primeiro que abre-se um mercado extraordinário. Nós estamos falando de um mercado de mais de 400 milhões de pessoas, um mercado que é protegido, porque é assim que funciona, tem uma agricultura forte, mas eu acho que aí cria-se uma sinergia. Então, eu acho que para a produção brasileira, produção de alimentos, para o agronegócio brasileiro, para a agroindústria brasileira, resolvendo as questões tarifárias de proteção, a ideia desse acordo, ele prevê praticamente chegar a 95% de retirada de qualquer obstáculo para os produtos, seja da União Europeia, seja para o Mercosul, em 15 anos. Isso é uma questão, é algo extraordinário, porque também na Europa você tem um povo com um poder aquisitivo muito elevado. E o Brasil tem uma capacidade enorme de produção de alimentos sustentáveis, alimentos com origem, que possa se provar que não estão vindo de áreas desmatadas, por exemplo. Mas isso só está sendo possível fazer porque houve uma mudança radical, eu diria, nos rumos do governo brasileiro. E penso, hoje eu ainda falava com o ministro Roberto Rodrigues, já foi ministro, e no otimismo dele e do otimismo que eu tenho de construir-se uma grande aliança do governo com o agronegócio, com a agricultura familiar, uma aliança que pensa na sustentabilidade e que busca mercado no mundo. Breve nós vamos estar fazendo missões pela Apex, pelo governo, na Ásia, no sudeste da Ásia, que é um outro mercado que o Brasil pode conquistar, obviamente, depois de avançar aqui no acordo União Europeia-Mercosul.